Olá, vamos a um pequeno estudo sobre o livro de Salmos, o Salmo 3, escrito por Davi. Foi escrito por Davi quando ele fugia de seu filho Absalão. É muito triste esta parte da história de Davi, quando ele teve de fugir do próprio filho. Fugir para não lutar, fugir para não matar o filho ou morrer em suas mãos. Davi simplesmente abandona Jerusalém e foge para o deserto. Davi foi um modelo de rei, Davi foi um modelo de adorador, um modelo de servo de Deus. Há um parâmetro dos reis de Israel sempre comparados a Davi como um bom rei. Nunca perdeu uma guerra. Davi estava alinhado com os céus, Davi buscava a presença de Deus, Davi amava o Senhor, mas Davi não cuidou da sua casa, não cuidou da sua família. E nós vemos quantos problemas ele teve, a ponto do próprio filho se tornar seu inimigo. Davi, então, fugindo de Absalão, escreve este salmo, o Salmo 3, que o título é Confiança em Deus na Adversidade. Davi diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que contra mim se levantam. São muitos os que dizem de mim: não há nele, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os teus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Bem, Davi escreve e canta esta canção em um momento difícil, em um momento que ele sente que está sendo perseguido, o cerco está fechado. Davi seria certamente derrotado pelo exército de Absalão, se não fosse a graça de Deus sobre a vida de Davi e de ter Uzai, o arquita, o amigo de Davi, interferido na resposta ou na direção que Absalão teve do seu conselheiro, daquele que era um dos seus administradores, Aquitófel. E Davi, então, perseguido, ele sente que somente Deus poderia livrá-lo. Mas nós podemos ver aqui como isto se aplica a nós em todos os momentos difíceis da vida. Ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Quanto mais a pessoa assume uma posição elevada na sociedade ou mesmo na igreja, ela adquire inimigos, pessoas que têm inveja, pessoas que caluniam, pessoas que querem ver o seu mal. Isto acontece em todas as classes, em todas as nações, em todas as circunstâncias e situações. Às vezes na empresa, onde a pessoa trabalha e ela está indo bem no seu trabalho, então tem aqueles que têm inveja, tem aqueles que desejam mal, tem aqueles que armam ciladas, querem derrubar. E Davi diz: são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Há certas circunstâncias, certas situações que nós percebemos que está tão difícil, está tão quase impossível se manter, sobreviver, mas aqui a palavra de Deus nos diz que são muitos os que dizem: não há em Deus salvação para ele. Não tem jeito, Deus não vai ajudá-lo, Deus não vai estar com ele, nós vamos derrubá-lo. E Davi então diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo.
Ou seja, Deus é aquele que nos protege. Se Deus é o nosso escudo, qualquer coisa que venha para nos atingir vai passar primeiramente por Deus. Ele é o nosso escudo. Deus, Tu és o meu escudo. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Davi estava no momento de, podemos dizer assim, estar no chão. Davi estava sendo perseguido, sendo traído por seus generais, traído por seus próprios guias espirituais, sacerdotes, sumos sacerdotes, mesmo profetas que estavam do lado de Davi, agora estavam do lado de Absalão. Davi estava sendo traído, caluniado, esquecido, mas ele diz: Senhor, Tu és o meu escudo, Tu és a minha glória. Será que nós podemos dizer isso? Que o Senhor é o nosso escudo? Então, tudo que vier contra nós vai atingir o Senhor primeiramente. Será que o Senhor é a nossa glória? Ou seja, o que nós temos de mais importante na vida é o Senhor? Ou é a nossa carreira? Ou é o nosso nome? Ou são as nossas conquistas? Ou é o nosso dinheiro? É a nossa família? É a nossa performance? É o nosso corpo? É a nossa capacidade? Senhor, Tu és a minha glória. Tu és a minha glória. O que Davi tinha, todo o que restou para ele teve de deixar tudo. Deixou o palácio, deixou a coroa, deixou as mulheres, deixou a família, deixou tudo em Jerusalém e partiu só. Mas ele disse: Tu és a minha glória e Tu és o que exaltas a minha cabeça. Davi está dizendo: Senhor, eu sei que eu só cheguei onde estou por causa do Senhor. Eu só posso fazer alguma coisa movido pelo Senhor. Tu és o que exaltas a minha cabeça. Quando nós temos esta consciência de que Deus é tudo em nós e por nós, então nós encontramos o caminho. Então nós estamos no centro da vontade de Deus. E aí ele diz no verso 4, com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Bem, naquele tempo, antes da vinda de Jesus, antes da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, então se buscava Deus nos lugares altos, se buscava Deus no tempo de Davi, ainda não tinha o templo sido construído. Então era nos lugares altos. Ali se levantava um altar, ali buscava a face do Senhor. E Davi diz: o Senhor do seu santo monte me responde. E Davi havia elegido um monte santo, que é o Monte Sião, que é um pequeno monte em Jerusalém, mas é chamado o Monte Santo, o monte da adoração da cidade de Davi. E no verso 5 ele fala da sua confiança em Deus. Olha, não adianta, eu não vou ficar preocupado com o que vai acontecer, com o que está acontecendo, eu vou deitar e vou dormir. Posso dormir, acordar, porque o Senhor me sustém. Se o Senhor não estiver comigo, tudo é em vão. Então, Davi nos ensina neste Salmo 3 que a nossa confiança, o nosso descanso estão apenas em Deus. Por isso ele diz: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim. Mas ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me. O Senhor fere o inimigo e do Senhor é a salvação. E sobre o teu povo a tua bênção. Que nós possamos guardar neste Salmo 3 esta verdade maravilhosa, que a salvação vem do Senhor e que a bênção, em todo sentido, vem apenas deste Deus maravilhoso. Que você possa deitar, pegar no sono, mesmo debaixo de circunstâncias as mais adversas, a mesmo com risco da própria vida. Você descanse no Senhor, como Davi nos ensina, porque o nosso Deus é fiel. Deus te abençoe.